Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no Almoçando com Deus, no nosso programa diário, a qual acontece para te ajudar na hora do almoço. Você, ao invés de ouvir um debate de futebol, programa de fofoca, noticiário que deixa você preocupado, com medo, nada melhor do que você almoçar ouvindo a palavra de Deus, uma direção, uma mentoria, um aconselhamento, te dando uma direção dentro da palavra, o manual da vida, sem religiosidade. Tá? Hoje o assunto iremos tratar, dentro dessa palestra. Agora nós vamos fazer várias palestras aqui com vários assuntos e sempre vai ser pautado dentro do livro da vida, dentro da palavra de Deus, tá? E hoje vai ser sobre o amor ao próximo, o coração da vida cristã, tá? Hoje a humanidade tem perdido o bom senso, o amor cada dia mais tem se esfriado em todo o ambiente, seja na igreja, seja na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de uma sociedade, aonde eu tenho passado, aonde você passar, melhor dizendo, você vai ver o amor cada vez mais longe da humanidade. E a pergunta que não quer calar: cadê o amor ao próximo? Então, essa mensagem vai ao encontro seu, veio primeiramente no meu encontro, e eu tenho certeza que você pode espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas. Porque se a humanidade entender que precisamos amar o nosso próximo, não iria ter mais embate, não iria ter mais problemas, não iria ter mais roubo, assalto, prejuízo para muitas pessoas, porque todo mundo ia ver que o outro é o seu irmão abaixo de Cristo Jesus. Tá? O nosso texto base se encontra lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 ao 31. Tá? Mas antes de ler, eu gostaria de te pedir humildemente para você deixar o seu like, comentar e interagir. Aproveita que está no começo da live, pega o link, compartilha nos grupos, espalha aí, ou cria uma lista de transmissão depois, quando finalizar, e fala assim: olha, todos os dias, a meio-dia e meio, se conecta no Almoçando com Deus, porque tem uma palavra, uma direção, um aconselhamento, uma mentoria que pode mudar o seu destino. Tá? Manda isso, tenho certeza que as pessoas vão conectar e Deus irá agir através do Espírito Santo, e a pessoa vai aprender o assunto e ela vai escutar Almoçando com Deus. Eu tenho certeza que vai potencializar aquela área da vida dela, tá? Então, sem mais delonga, o amor ao próximo, o coração da vida. E diz assim lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31, ó: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças, E o segundo mandamento é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Tá? Então esse foi um dos mandamentos mais bem elaborado de Cristo Jesus, resumindo toda a lei dos 10 mandamentos do Decálogo. Tá? Os 4 primeiros mandamentos uma representação para Deus, e os outros mandamentos para com o seu próximo. E agora Deus resume esse mandamento falando assim: olha, ama a Deus, mas também ame o próximo. Tá? E por que falar sobre o amor ao próximo dentro da sociedade, no mundo a qual estamos vivendo? Quando você liga um noticiário, qual notícia que você vê? Olha, pai agride filha, ou abusa a filha. Marido bate em esposa, ou esposa mata o marido. Então é notícias que você vê que o amor passou longe daquela família. O amor passou longe daquela pessoa, daquele ser humano. Tá? Porque hoje estamos vivendo em um mundo sem amor. Um mundo marcado pelo individualismo. Olha só, um mundo marcado pelo individualismo, indiferenças e de vários conflitos. No entanto, Jesus Cristo, ele nos orienta ao quê? Amar o nosso próximo. E ele nos chama a uma prática radical. Qual uma prática radical? Ame o seu próximo. E é tão difícil nós amar uma pessoa que não conhecemos. Até quando conhecemos, é difícil também expressar um amor bem profundo para aquela pessoa. E quando aquela pessoa machuca a gente, aí a nossa ideia é abandonar, esquecer, se esquivar daquela pessoa e nunca mais nos conectar com ela. Mas se fosse Deus, será que ele iria agir desse gesto, desse modelo? Ou iria tentar se conectar novamente, perdoar ela, esquecer, apagar e recomeçar a amizade com amor, com carinho, como se fosse um irmão mesmo, literalmente, tá? E esse amor que Deus fala para mim e para você não é um amor opcional, que eu tenho opção de não amar a outra pessoa. Nada disso.
Deus está deixando bem claro, ó, ame a Deus sobre todas as coisas, mas também ame o próximo. Ele está falando assim, escolha se você vai amar o próximo. Nada disso. Você vê que é uma direção para você, é um princípio, é um mitzvah. Você precisa cumprir essa ordenança, tá? Porque lá em João capítulo 13, versículo 35, é um dos maiores mandamentos, né, que define a humanidade e o testemunho de Cristo Jesus por nós. Que Deus amou o seu mundo de tal maneira que deu seu Filho para mim e para você. Resume o amor de Cristo, né, na totalidade. E o que é o amor ao próximo segundo a Bíblia? Você já se perguntou o que é esse amor ao próximo? Por que Deus, por que a palavra, por que esse manual da vida fala para eu amar o meu próximo? O amor bíblico é conhecido como o ágape, em grego, tá? Que é um amor ativo, sacrificial, né? Inclusivo, que não se limita à emoção, mas se traduz em ação. Então eu amo aquela pessoa, meu amor é um amor hábito, é um amor ágape, né? É um amor ativo, é um amor que eu sacrifico o meu eu para com o meu próximo, tá? Lá em Mateus capítulo 22, versículo 39, diz assim, ó, ame o seu próximo como a si mesmo. Trata de um amor, meu amigo, minha amiga, que reconhece a dignidade do outro. E aí eu faço uma pergunta baseada nesse versículo. É fácil achar uma qualidade, amor ao próximo? É fácil reconhecer as habilidades, os talentos, os dons do nosso próximo acima do nosso? Às vezes queremos ser melhores do que o outro, né? Porque nós queremos até que o outro cresça, mas nunca mais do que nós. Nós até podemos amar aquela pessoa daquele jeitinho, mas primeiramente eu vou amar eu. Ah, eu quero que as pessoas amem ele, mas primeiramente ame mais eu, né? Então nós temos um amor egoísta, né? Não é um amor totalmente ao próximo. E Deus não é assim. Deus ama todo mundo de tal maneira que deu seu Filho pela humanidade. Ele ama eu, ele ama você, ele ama todos que for assistir o Almoçando com Deus, ele ama toda a humanidade. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 18, tá? Diz assim, ó, não amemos com palavras e nem com a boca, mas com ações e em verdade, tá? Você está vendo que esse Almoçando com Deus hoje está sendo diferente dos outros, né? Nós vamos usar muito o manual da vida, vamos usar muito a palavra de Deus. Vai ter vezes que vamos usar somente um versículo baseado em toda a palestra, tá? Mas todas as nossas palestras vai ser pautada dentro do livro da vida, dentro das escrituras sagradas, nesse livro milenar que gerou grandes resultados no passado e tem gerado grandes resultados no presente, e irá gerar grandes resultados também no futuro, que é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Então você vê lá em 1 João capítulo 3, versículo 18, que eu posso falar para a pessoa, olha, eu te amo, eu te adoro, conta comigo, ó, tamo junto até o fim, né? Você conhece muito bem essa frase, né? Tamo junto até o fim, do Pablo Marçal. Mas quando surge um BO, será que aquela pessoa está junto com você? Será que ela está fechada junto com você? Ou foi só palavras? Ou foi só um meio de te lubridiar? O político que prometeu para você na hora de pedir o voto, ó, tamo junto, tá? Conta comigo. Se eu ganhar, eu não vou esquecer lá da laje que eu prometi pra você, não. Eu não vou esquecer daquilo que eu prometi que eu vou te dar, tá? Aí ele ganhou, ó. Fugiu. Cadê o tamo junto? O tamo junto só foi até a urna, né? Quando você voltou lá no número dele e apertou confirma, né? Foi lubridiado e enganado, né? Bom pra otário, perdão da palavra, né? Você foi um otário. Porque você acreditou na palavra, mas ele não demonstrou na atitude. E quando o João fala, olha, não é só em palavras, é em atitude. Demonstra isso em ações, como que você tem falado. Se você fala que ama, então demonstra que você ama. Se você fala que vai ajudar, vai lá e ajuda. Se você fala que vai fazer isso, vai lá e faz. Tá? Porque senão você é um bom falador, mas um péssimo praticador, tá? Você é muito bom em falar, mas horrível em praticar, tá bom? E lá em Lucas capítulo 6, versículo 27, 28, depois você pode conferir na sua Bíblia, anotar esses versículos, tá? Você pode conferir mesmo, você tem que conferir, para depois você ver se eu não estou falando coisas que está fora da palavra de Deus, tá? Eu quero que você crie o hábito de se conectar com o livro da vida, tá? É um livro que não tem religiosidade, mas tem
a espiritualidade que você precisa implementar na sua vida para que você possa vir chegar no melhor lugar do mundo, que é a Nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Combinado? Lá em Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, diz assim, ó: ame os seus inimigos, faça o bem aos que odeiam. E aí você deve falar assim, isso é muito impossível. Como que eu vou amar o meu inimigo? Como que eu vou fazer o bem para aqueles que estão fazendo mal para mim? É o amor ágape. É o amor que você precisa se sacrificar. É o mesmo amor que Deus tem por mim e por você. O mesmo amor que Deus teve por mim e por você, que mandou seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, a qual ele não merecia, que era eu e você que tínhamos que estar lá naquela cruz pendurado e sendo tratado como um maldito, como um escravo. Mas Deus, pensando em mim, pensando em você, mandou o seu filho, porque ele iria suportar, ele iria ter o amor ágape por mim e por você. E agora você não pode ter o amor ágape com o seu inimigo, com aquele que está falando disse-me disse, seja na igreja, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na vizinhança. Ei, deixa eles falar. O importante é que eles estão falando de você. Mas acima disso, ore pela vida dele. Lá o salmista, não lembro os salmos agora, diz assim, que quando o seu inimigo cair, não é para você rir dele não. Ao contrário, é para você ficar triste e você orar por ele, para que ele possa vir se levantar. E aí você deve falar assim, jamais eu quero mais que ele se lasque, né? Perdão da palavra. Mas isso não é ter maturidade emocional não. Isso não é ter maturidade espiritual não. Isso não é pensar como Jesus pensava não. Jesus Cristo, ele foi pisoteado, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi ridicularizado, ele sofreu o pão que o diabo amassou, mas no final, lá na cruz, ele falou o quê? Pai, perdoe esse povo porque eles não sabem o que estão fazendo. E outras palavras assim, eu ainda tenho um amor de sacrifício, eu tenho um amor ágape por esse povo, mesmo esse povo que me condenou e me colocou aqui na cruz do Calvário, mas eu amo, e se eles se arrepender, eu quero ter eles comigo na Nova Jerusalém, eu quero salvar todos eles. Que amor é esse, né? E isso não é só para Jesus não, é para mim e para você. Falar que é fácil, não vou falar que é fácil, mas falar que é difícil não é quando você pede um auxílio divino, quando você pede ajuda de Deus e através do Espírito Santo, tratando o seu emocional, tratando o seu espiritual, tratando o seu interior, fica mais fácil de você cumprir esse princípio para com o seu próximo, tá? Mesmo sendo seu inimigo, tá? Vamos lá, o exemplo máximo disso, do amor ao próximo, é a parábola que eu e você conhecemos muito bem, a parábola do bom samaritano, que se encontra lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37, tá? Eu não vou ler toda a parábola, por questão de tempo, mas depois você leia aí. Eu recomendo que você leia para você entender, tá? Mas resumindo, o mestre da lei chega a Jesus e faz uma pergunta: quem é o meu próximo? Você sabe que os mestres da lei, né, eram os fariseus, os saduceus, os escribas, são aqueles que eram contra o ministério de Jesus Cristo, porque achava douto na lei, mas na lei de Moisés. E Jesus Cristo falou assim: olha, se vocês que são seguidores de Moisés entendessem o que Moisés dizia ao meu respeito, vocês também aceitariam eu, porque não houve e não haverá outro profeta semelhante a mim como o de Moisés. Então, assim, o que Moisés falava era tratando de Jesus Cristo, mas ele estava tão obcecado por Moisés, pela lei ali cerimonial, leis que eles implementaram, e muitas dessas leis eles não cumpriam, igual a lei do sábado, que é um princípio extraordinário que nós precisamos descansar, relaxar. A ciência já comprova que nós temos que ter um dia de descanso. Então, se a ciência fala que eu e você precisamos ter um dia de descanso, por que não descansar no dia designado pelo manual da vida? E qual que é o dia de descanso? Aí você vai lá procurar, mas eu vou te dar uma dica. Está lá em Gênesis capítulo 2, do 1 ao 3. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 17, específico do versículo 8 ao 11. Está em Mateus capítulo 5, versículo 17, 18. E entre outros versículos, mais de 200 versículos aí. E aí a tarefa é para você descobrir qual é esse dia
tá? Que você precisa descansar, cuidar de si mesmo, porque isso é cuidar de si. Isso é amar a si próprio. É saber ter limite do seu corpo, tá bom? Então, os mestres da lei, eles quis pegar Jesus com essa pergunta, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus respondeu com uma outra pergunta, né? Na verdade, antes de responder com outra pergunta, ele contou uma história, uma parábola, né? Que subverte alguns preconceitos. Primeiro, a indiferença religiosa. Primeiro, dentro dessa parábola, depois você vai ler, você vai entender, vai passar o sacerdote e vai passar o levita. E eles passaram de largo desse homem ferido. O sacerdote, lá no livro de Levítico e no livro de Números, fala que eles não poderiam tocar em cadáveres ou em pessoas feridas, porque eles tinham o trabalho de sacerdote no templo. Tanto o sacerdote, tanto o levita. Só tinha uma exceção. Se fosse da mesma família, seja um pai, uma mãe, um irmão, um primo, ainda tinha que ser da família mais próxima. Se fosse de segundo ou de terceiro, até podia, mas poderia ter um risco. Aí você vai encontrar isso lá em Números e Levítico, tá? Então por isso eles passaram de largo, porque eles falaram assim: nossa, eu sou um sacerdote, eu sou um levita, eu tenho um trabalho no ministério, eu sou o sacerdote, e o outro, eu sou o levita, então é melhor nós se esquivar. Deixa pro próximo. Quantas vezes eu e você, religioso, falhamos em ajudar uma pessoa caída? Quantas vezes eu e você olhamos para uma pessoa viciada, seja em droga, seja em bebida alcoólica, seja em qualquer tipo de vício, e ao invés de nós acolher, abraçar, nós passamos de largo, porque nós falamos muito do amor ao próximo, mas na verdade nós não amamos o nosso próximo. Nós amamos aquele que nos bate no nosso ombro, que fecha conosco, que nos ajuda, aquele que não nos ajuda, aquele que nos julga, aquele que nos condena, aqueles que nos humilha, aquele que nos persegue, os nossos inimigos. Nós queremos mais que ele quebre a cara, né? Porque nós somos egoístas. Mas se Deus pensasse assim de nós, né? Mas então aqui a primeira lição é religiosidade. Cuidado, talvez você está se tornando muito religioso, e aí você está se achando superior ao outro que não é religioso. E aí você não ama mais o outro, porque ele é da placa A, B, C, D, né? Antigamente os gladiadores entravam no Coliseu para se gladiar e se matar, e vencia quem era o melhor. Hoje o Coliseu é a nossa sociedade, e os gladiadores são as igrejas. É a igreja A brigando com a igreja B, é a igreja B brigando com a igreja C, é pastor do ministério Y brigando com o ministério Z, e assim sucessivamente. Mas cadê o amor ao próximo? Cadê o amor ágape? Cadê o amor de Cristo? Cadê o amor no coração das pessoas, desses sacerdotes? Será que eles só sabem ler e estudar, mas não sabem praticar? E aí eu tenho que falar, como Jesus Cristo falou: sepulcro caiado. Vocês são muito bons em falar, mas vocês estão mortos interno, porque vocês só sabem falar, mas vocês não sabem nem praticar isso. Vocês conhecem muito bem, mas vocês não vivem isso. Então, dentro dessa história do bom samaritano, primeira paulada é contra a religiosidade, né? A indiferença à religiosidade, a qual era para eles ajudar, tá? Segundo, a compaixão na prática, tá? O samaritano, visto como o inimigo, parou e não passou de largo. Ao contrário, ele cuida do seu estranho, né? E ele gasta todos os seus recursos e investe o seu tempo naquele ferido, aquele que foi espancado. Mas ele cuidou. E você sabe muito bem que os judeus tinham rincha, né, com os samaritanos, porque os samaritanos construíram um templo e pararam de adorar no templo lá de Jerusalém. Então criaram essa rincha, né? Digamos que era uma mistura, né? Que era os samaritanos casavam com alguns judeus lá, e aí gerou essa classe aí. E aí também o principal motivo deles se odiar é por causa do templo, tá? Mas isso na palavra de Deus faz sentido? Não faz sentido. Não são irmãos. Eu posso ser adventista, o outro meu irmão pode ser testemunho de Jeová. Talvez nós temos ideias diferentes. Talvez nós não concordamos com algumas doutrinas, mas nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos.
Eu tenho que amar o testemunho de Jeová, o testemunho de Jeová tem que amar o Adventista tem que amar o da congregação cristã, o da congregação cristã tem que amar também o Adventista tem que amar o da Universal, o Universal tem que amar a Deus é Amor, da Deus é Amor tem que amar da Bola de Neve, a Bola de Neve tem que amar os irmãos da Quadrangular e assim sucessivamente. Mas falar é muito fácil, é até muito bonito, né? Mas e na prática, será que acontece esse amor de todas essas religiões que eu mencionei? Então é um caso para nós pensar, né? Será que se eu ver um irmão de cada ministério que eu mencionei ferido, será que eu vou passar de largo porque eu pertenço a um ministério? Será que eu não vou passar para ajudar aquela pessoa? Ou vice-versa? Então pensa aí, tá? E a terceira lição é o próximo. É qualquer pessoa que esteja passando necessidade, independente da raça, independente da religião, independente do seu status. Não importa quem seja a pessoa, se ela está precisando de ajuda, ela é o meu próximo. Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que está precisando de ajuda? Quem é a pessoa que você sabe aí nos seus contatos que está passando talvez uma dificuldade? E você até sabe, mas você ignora, você se esquiva. Por que não chamar ela e falar, ó, conta comigo. Você está precisando do quê? Eu posso te ajudar? Se eu não consigo te ajudar financeiramente, eu vou buscar ajuda de quem possa vir investir financeiramente. Mas eu posso te ajudar em outras coisas, em outra área da vida. Pode contar comigo. E aí você coloca à disposição daquela pessoa, tá? Porque você entendeu que o próximo é qualquer pessoa que está passando necessidade, tá? E qual que são os obstáculos para que as pessoas pratiquem o amor ao próximo? Você se perguntou quais que são os obstáculos? Primeiro obstáculo é o egoísmo. Se alguém possui muitos recursos financeiros, tem muitos status, aquele irmão, né, que talvez está passando alguma necessidade, o outro começa a se opor e achar que é melhor do que ele. E lá em 1 João capítulo 3, 17, deixa bem claro que você precisa se compadecer dele. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Ó, volto a dizer, eu vou ler melhor todo o contexto, né? Na verdade o versículo desde o começo que eu pulei aqui, ó. 1 João capítulo 3, 17 diz assim, ó: se alguém possui recursos e vê o seu irmão em necessidade, mas não se compadece dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Está falando de uma pessoa que tem posse financeiramente, pessoa que tem condição em ajudar, mas retém a ajuda, porque ele só pensa em dinheiro. É só me dá, mas ajudar não ajuda, né? Eu lembro de várias ocasiões na minha memória, de tantas vezes eu ajudei pessoas, e eu não estou falando isso para me vangloriar aqui não, sem necessidade, na verdade sem poder ajudar aquela pessoa, eu que estava precisando de ajuda, e eu pegava aquele valor e ajudava aquela pessoa, e quando eu via, eu ficava no aperto, mas eu tinha ajudado, por amor ao próximo. Mas Deus também mandava outra pessoa e me ajudava naquele requisito. Você parece uma corrente, né? Você ajuda aqui e Deus já manda um anjo para outra pessoa ali influenciar para te ajudar aqui e vai te suprindo. E aí eu tenho certeza que outro anjo vem ali e vai ajudando o outro, né? Que é o ministério do anjo que acontece dentro das escrituras sagradas, dentro do manual da vida, tá bom? Então o egoísmo, meu amigo, minha amiga, é um obstáculo para você bloquear o amor ao próximo. Qual que é também o outro obstáculo muito poderoso? É o medo, né? O temor de se envolver ou de ser explorado ou rejeitado. Será que aquela pessoa vai aceitar a minha ajuda? Pois se eu tentar oferecer a minha ajuda, aquela pessoa rejeitar. Eu tô com medo. Talvez eu vou ser explorado, né? Eu vou oferecer ajuda, ela vai gostar e aí ela vai querer montar em cima de mim, vai abusar, vai me explorar. Depois vai ser difícil falar, não, é melhor negar. É melhor você ajudar, tá? O outro obstáculo também é o julgamento, né? Você cria hierarquias de quem merece ajuda. Exemplo, é o pobre, é o fulano, é o beltrano, é o ciclano. Então você coloca uma lista, né, de pessoas que merecem ajuda, que realmente merecem ajuda, que talvez está sendo excluído da sociedade, excluído dos olhos dos vereadores, dos olhos dos governadores, dos deputados.
estão sendo excluídas da sociedade, como se elas não existissem, estão sendo ignoradas. E aí eu bato palma para os evangélicos, tá? Para os cristãos, para nós que estamos sempre na rua, sempre abraçando um morador de rua, sempre acolhendo, sempre nos envolvendo, ajudando, levando uma marmita. Aí o outro leva a janta, o outro leva o café da manhã, o outro leva o almoço, o outro leva um lanchinho da tarde. Você vê em São Paulo, ali na Praça da Sé, sempre tem ministérios ajudando ali, orientando, dando uma palavra, um direcionamento, resgatando vidas, levando para a clínica, né, tentando recuperar o ser humano, porque não importa a situação a qual ele está hoje, mas não define quem ele será no futuro, porque muitas pessoas de alto escalão, um dia empresário, um dia virou um mendigo, e aí alguém deu uma palavra, foi lá, acolheu, ele voltou novamente quem ele era, e aí ele foi lá, resgatou o outro que estava na mesma situação, e aí foi criando uma corrente do bem. E é isso que Deus conta comigo, com você, meu amigo, é amar o próximo, não é criar hierarquia, não. Eu vou ajudar só essa classe, nada disso. O meu próximo é quem está passando necessidade. Não importa a raça, não importa a religião, não importa o status social. Se eu vejo, então eu ajudo. E se eu vi e não ajudei, eu sou um negligente. E estou descumprindo uma mitzvah, um princípio, um preceito que Deus pede para mim cumprir, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Rotina, né, também é um obstáculo, né? É deixar tudo na correria, né, do dia a dia. E isso acaba nos cegando, né, para as necessidades das pessoas ao nosso redor, tá bom? E como praticar o amor ao próximo hoje, partindo de hoje aqui no Almoçando com Deus, né? Agora vamos para a ação, né? Porque nós aprendemos muita coisa aqui, mas e agora? Será que você vai praticar o amor ao próximo mesmo? Será que você vai sair do anonimato, da teoria, e vai ser o protagonista na prática, nas atitudes, na ação, e amar mais o próximo como ama a si mesmo e como ama a Deus? Então, como que você vai praticar a partir de hoje, tá? Comece com os mais próximos. Vê aí na sua família quem está precisando de ajuda. Sempre tem. E talvez você possa vir falar assim: minha família, graças a Deus, não precisa de ajuda não, nessa área financeira. Mas será que é só na área financeira que você pode ajudar? Talvez ela fez uma cirurgia, está precisando de alguém para limpar a casa. Vá lá, ofereça ajuda. Mas tem alguém lá que limpa a casa para ela, tá bom. Talvez ela está passando por um problema emocional. Vai lá, seja o psicólogo dela, conversa com ela, seja o terapeuta, invista tempo. Mas o meu tempo é tão corrido, eu vou lá conversar com aquela pessoa para quê? Não, é melhor pagar um profissional, mas por que não ofereça ajuda, tá? Então pratique com o mais próximo, comece com os mais próximos, seja familiar, seja dentro da sua própria família, ou seja para o seu vizinho que está mais próximo de você, tá? Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim, seja famílias, colegas, vizinhos, se alguém não cuida dos seus presentes, dos seus parentes, né, especialmente da sua própria família, negou a fé. A pessoa é como se ela nem tem importância nenhuma dentro da palavra de Deus. Ela até lê, até estuda, mas se ela não aplica aqueles princípios para o seu próximo, ela negou a fé. E aí eu fico pensando, né? Ela negou aquilo que pode trazer existência, o pedido que ela fez para Deus, né? E aí a pergunta é, será que Deus também não vai negar aquela pessoa no grande dia? É para nós pensar e refletir, tá? O próximo passo que você pode fazer para amar o próximo a partir de hoje, né? Enxergue os invisíveis. Se você até hoje colocou tampão nos seus olhos para não enxergar os invisíveis, começa a enxergar eles, porque eles precisam de ajuda. Ele precisa de uma mão para o puxar para cima novamente. Eles precisam de um abraço. Ele precisa de um acolhimento. Talvez eu estou falando com uma pessoa que tem um filho, talvez nas drogas, ou um filho preso, ou um filho aí no mundo, aí perdido, sem rumo, sem destino. Tenta achá-lo, tenta lançar palavras de amor, de carinho, não trazer memória coisas que ele fez que o prejudicou, que até gerou dano para ambas as partes. Não, tenta acolher ele, tenta o amar, porque olha só o que diz Mateus capítulo 25, 35 ao 40, né? Dentro desse contexto, eu recomendo que você leia,
tá? Mas assim, ó, pessoas marginalizadas, idosos, solitários, refugiados e encarcerados. Jesus, ele estava em todas essas classes. Jesus, ele não deixou e nem se esquivou dessas pessoas, ao contrário, ele abraçou, ele amou, ele parou, ele ouviu, ele foi atencioso, ele buscava ajuda, ele curava, ele evangelizava, ele fazia de tudo. Os invisíveis, Jesus enxergava no seu ministério. Agora, faço uma pergunta: você tem enxergado os invisíveis na rota, quando você sai de casa para o trabalho, ou você tem se esquivado de largo como sacerdotes e os levitas? Pensa aí, tá? Use os seus dons e o seu recurso também. Lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, você pode investir seu tempo, você pode investir a sua habilidade, você pode investir as finanças. Ó, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus te deu recurso para que você possa vir investir não só em você, mas no seu próximo, tá? Quantas pessoas chegam para mim e falam assim: Felipe, eu não tenho dinheiro para pagar uma mentoria, mas eu estou passando isso. Será que você não poderia me ajudar? Eu vou lá e eu solto logo um método para ela, um passo a passo, assim, ó, faz isso. Calma aí, amanhã eu te mando uma ferramenta pelo WhatsApp aí, qualquer coisa você pode me mandar mensagem. Olha quantas pessoas eu fiz isso e ainda faço, tá? Não é só dinheiro por dinheiro, não. É um ser humano, é amor ao próximo. Se eu puder ajudar aquela pessoa, eu vou ajudar. Se depois aquela pessoa virar a cara pra mim e se ela subir e me esquecer, tá tudo certo, tranquilo. Mas Deus me ajuda, Deus está comigo. E Deus está vendo o que eu estou fazendo. Então, em algum momento, dentro do trajeto, dentro do processo, Ele irá me contemplar com sua bênção, com seu milagre. Tudo porque eu fiz isso para com o meu próximo. Não estou falando que eu vou fazer pensando na bênção de Deus ou no milagre de Deus, nada disso. Eu vou fazer porque eu amo Deus em primeiro lugar e eu entendo que aquela pessoa é o meu irmão abaixo de Cristo Jesus. Que todos somos iguais, então eu vou oferecer ajuda, seja com o meu talento, seja com o meu dons, seja com meus recursos financeiros, ou seja até com o meu tempo, tá bom? O próximo também, você precisa perdoar e reconciliar, tá? Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Colossenses capítulo 3, versículo 13, tá? Esse é difícil também, como você amar os seus inimigos. Mas quem está falando isso? É o Felipe Oliver? Não, é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está falando, então, por que você não prestar atenção e se perguntar: poxa, qual o benefício de fazer isso? O que Deus vai sentir ao eu realizar isso para com o meu próximo? Eu perdoar as queixas que foram lançadas através da minha vida. Por que não suportar aquele meu irmão? Tá? Então você vê que são coisas que é fácil, ou quer dizer, que dá para fazer. Não é fácil, mas não é impossível, quando a graça de Deus nos ajuda no processo. Certo? E o próximo, denuncie injustiças, né? O amor ao próximo inclui defender também os oprimidos. Provérbios capítulo 3, versículo 8 ao 9. Se você vê uma pessoa sendo injustiçada, você vai lá e denuncia aquele miserável, tá? Porque ele está oprimindo uma pessoa certa, uma pessoa honesta, tá? Isso também é demonstrar amor para com o seu próximo, tá? E qual é o impacto do amor ao próximo, tá? Qual que é o impacto disso? Porque nós vimos aqui como praticar o amor ao próximo, né? A partir de hoje. Mas qual é o impacto do amor ao próximo depois de eu realizar isso? Ou na sociedade, quem for realizar? Primeiro, transforma relacionamento. Também rompe ciclos de ódio e de vingança. Isso vai ser transformado. Se talvez tinha um ranço ali, tinha uma briga, tinha um BO, vai ser transformado. Vai voltar a ter um relacionamento saudável, tá? Também você precisa entender que o impacto disso ao próximo é que você é testemunha de Deus nesse mundo de pecado, tá? João capítulo 13, versículo 35 diz assim, ó: assim todos saberão que vocês são os meus discípulos. Agora imagine você ser discípulo de Deus não amando o próximo. Imagine você ser testemunha de Deus omitindo de ajudar o seu próximo. E próximo é aquela pessoa que está passando necessidade, seja ela independente de classe social, de religião,
de cor, de nada. Tem que ajudar? Vai lá e ajuda, tá? Também o impacto ao amor ao próximo é a cura e a sociedade. É pequenos atos de amor que geram ondas de esperança, tá? Então você viu ali uma pessoa, vai lá, uma palavra. É igual, eu vou dar um exemplo aqui. Lá na loja, né, eu atendo alguns clientes, né? E aí tem uma senhora que ela tem problemas emocionais, né? Ela vive na rua, mas ela também tem problema com vício. E às vezes quando ela está atacada, né, ela sai gritando, ela já derrubou já a placa lá da loja, ela quer brigar, mas quando ela está mais ou menos sã, ela entra na loja e fica conversando, né? Já pegou a Bíblia lá da loja, uma biblinha minha pequena que eu ganhei na escola, acho que foi na 5ª série, aquelas lá de bolso, né, do Novo Testamento, capinha azul, muito conhecida, provavelmente você tem uma aí dentro do seu armário, dentro da sua estante, né, ou você carrega isso dentro da sua bolsa. E ela pegou e saía, ela entrava assim, você tinha até que ficar esperto para não pegar a mercadoria, ela ia lá, pegava a Bíblia lá e saía, nem sei se leu, tá? Talvez, provavelmente pegou e jogou até fora, né? Ia lá, pegava a revista da igreja, ia lá, pegava um panfleto da igreja, porque também a loja é um lugar missionário, as pessoas entram, elas sentem ali a presença de Deus. E aí ela entrou lá, e aí começou a conversar comigo. Eu falei assim, Dulce, muda de vida, Dulce. Vai pra igreja. Ela, não curto igreja não gosto de igreja não gosto de líder não. Assim, vai lá, você vai ser amada, você é amada, você vai ser valorizada. E aí você vê, né, as forças do mal oprimindo, o maltratando, né? E aí ela se levanta e fala, não quer saber mais não, aí vai embora, né? Aí uma vez passa um outro também que tem problema emocional, né? Problemas psiquiátricos, aí vai lá na loja e conversa. Aí começa a retratar, nossa, eu perdi meu pai, nossa, a morte é muito ruim, né? Nossa, é isso. E ali, mano, eu sou um terapeuta, na verdade eu sou terapeuta, eu fico ouvindo aquele cara lá falando, sempre as mesmas histórias, quantas vezes já passou lá, aí fala, você, que time você torce? Aí dá a camisa do Palmeiras, fala, sou palmeirense, né, mas eu sou São Paulinho. Aí me dá a camisa do Palmeiras, aí fala, mano, não tem. Aí, que time você torce? Eu, São Paulo. Aí ele, eu também torço pro São Paulo, você tem a camisa de São Paulo? Né, assim, eu vou comprar a camisa pra você de um time, né, claro que eu vou dar a do São Paulo ou do Brasil pra ele, né, mas é isso, é você investir seu tempo. Mesmo que aparentemente você esteja perdendo tempo, mas você está investindo recursos naquilo que não é transitório, naquilo que é eterno, no céu. Não é isso que a Bíblia diz? Investir os tesouros no reino e não aqui nesse mundo. É isso, é você amar o próximo. Talvez seja o Pix que você faz diretamente para o trono da graça, né? Não sei, só no grande dia nós iremos saber, né? Mas então você precisa também dedicar esse tempo. São pequenos atos de amor que geram ondas de esperança e de transformação, tá? E também o impacto ao amor ao próximo é você libertar o seu coração, né? Quem ama, pega essa frase, tá? Anota aí. Quem ama sai da prisão do egoísmo e experimenta a alegria genuína no seu coração. Volto a repetir. Quem ama sai da prisão do egoísmo e experimenta a alegria genuína no seu coração. Você tem amado? Ou você tem se aprisionado cada dia mais através do seu egoísmo, através dos seus desejos, que você fica cego e não enxerga os invisíveis aí na sua rota, né? Para pensar, liberte seu coração, deixe o amor ágape de Cristo Jesus ser implementado, tire esse coração de pedra e coloque o coração de carne para que você possa me amar o próximo, porque talvez amanhã você queira ser amado, e se uma pessoa não te amar, como você vai estar sentindo? Já pensou nisso? Tá? Então qual que é a conclusão? Ficou longo, né? Essa palestra de hoje aqui, Almoçando com Deus, né? Mas é um assunto necessário, um assunto de extrema importância, de extrema de relevância, né? Para a sociedade, né? As pessoas têm perdido o amor, as pessoas têm ignorado os seres humanos e têm investido mais tempo em tecnologia, têm investido mais tempo em redes sociais, têm investido mais tempo em coisas que não têm um sentimento. E por que não inverter isso? Né? Foi o que nós mencionamos, né, no almoço com Deus anterior, né, de ontem, sobre espiritualidade. As pessoas estão conectadas, né, numa rede sociais, mas estão desconectadas com a sua espiritualidade.
E você precisa estar conectado com Deus para que você possa vir transbordar o seu amor para com o seu próximo, tá? Então, a conclusão de tudo isso é que o amor é a nossa revolução, ou o amor gera uma revolução. O amor não é uma utopia, tá? É uma revolução espiritual. Entendeu isso? Não é algo imaginário, não é algo lindo, incrível que não existe. Não, isso existe. Mas para existir mais e mais, tem que partir de mim, tá bom? Partir de você. Ó, que Jesus iniciou isso no seu ministério, na sua trajetória, no seu processo de vida. Ele iniciou amor ao próximo. Ele não ignorou os invisíveis da sociedade, os excluídos da sociedade. Não, ele foi lá, abraçou. Ele foi lá saber lidar com a dor, saber o que aquela pessoa está sentindo, tá? Então, Jesus ele também nos convida a nós continuar aquilo que ele começou. E aí eu finalizo falando uma frase, né, da Madre Teresa de Calcutá. Que mulher incrível! Recomendo que você até assista o filme dela. Tem tanto dela, tem da irmã Dulce também. Nossa, que incrível! Que mulheres de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que revolucionou a sua geração, que ajudou o próximo, né? E ela tem uma frase assim da Madre Teresa de Calcutá: não faça as coisas grandes, faça as coisas pequenas, mas com grande amor ao próximo. O que você tem feito? Coisas pequenas, demonstrando o amor para com o próximo, né? Que possamos ser como o bom samaritano, olhar as pessoas feridas e tirar um tempo para sanar, passando um bálsamo com palavras ou com oração, com atitudes, seja o que for, mas que nós possamos abraçar, acolher e demonstrar amor para com o próximo, como Deus tem demonstrado amor para comigo. Que nós possamos também ser como a Madre Teresa de Calcutá. São nas pequenas coisas que demonstramos grandes amores, tá? E como Mateus capítulo versículo 25, versículo 40 diz assim, né? Capítulo 25, versículo 40: amar ao próximo é encontrar o próprio Cristo. Se você não tem amado o próprio, ou se você não tem amado o próximo, como que você tem dito que ama Cristo? E aí o desafio para você, vou deixar 3 desafios aqui. Olhe nos olhos de quem você não costuma olhar ou costuma ignorar. Comece a olhar nos olhos e ver como você pode ser um anjo na vida daquela pessoa. Segundo, pratique um ato de bondade. Não importa se você vai fazer para uma pessoa que você ama ou uma pessoa que você não ama. Pratique um ato de bondade. Só que esse ato de bondade vai ser algo diferente. Vai ser no anonimato, tá? Não faz selfie não, tá? Eu sei que é até um incentivo. Talvez você tira foto, você faz isso. Eu faço muito isso, tá? Como incentivo para as outras pessoas sair do anonimato e começar a ajudar mais o próximo, né? Ou começar a trabalhar para o reino de Deus. Tá tudo certo, mas tem momentos específicos que não merece selfie, tá? Imagine, você vai dar uma cesta básica a uma pessoa carente, você vai tirar selfie para expor aquela família? Não faz sentido. Então, pratique um ato de bondade anonimato, dependendo da ocasião, tá? E se você tiver a intenção de falar assim, ó, preciso gravar, preciso fazer isso, pede autoridade e permissão para aquela pessoa, se ela permite ser gravada, tá? E o terceiro é de extrema necessidade. É você orar para aquela pessoa que te magoou. Quem te magoou? Eu acho que tem uma lista incrível aí que você precisa anotar os nomes e todos os dias riscar. Fulano, Beltrano, Ciclano me magoou, me machucou, mas eu vou orar por ela. Eu vou acolher ela. Porque se Deus me acolheu, eu também preciso acolher. Deus abençoe. Esse foi o nosso Almoçando com Deus. Foi um pouco extenso, um pouco longo, mas espero que nós tratamos de um assunto de extrema relevância, né? Amor ao próximo é a nossa atitude. Até amanhã no próximo Almoçando com Deus.